Se ele tivesse me escutado e ficado nos Estados Unidos, hoje não estaria enfrentando perseguição no tribunal. Não teria nenhum risco de ser preso. Isso são as coisas que eu sempre falo. O que eu falei pro Cid, eu falo aqui ao vivo e vocês já estão cansados de escutar. Então, quando vem à tona os meus diálogos com o Cid, que era uma das minhas fontes, é óbvio, o cara estava do lado do presidente Bolsonaro, ajudante de ordem dele, conversava muito com o Mauro Cid. E acho, inclusive, que ele é uma pessoa extremamente injustiçada nesse processo todo, passou por um perrengue que é duro de aguentar. Não sei por que Baralhos não apagou todas as porras das mensagens. Não sei por que Baralhos não estava falando no Signal desde o início. Essas porra de FEC brasileiro que eu não sei explicar. Mas muitas vezes era mais fácil acessar o presidente Bolsonaro via Mauro Cid do que acessando o próprio presidente. Então, essa que aparece cortado, das mensagens que apareceram me mencionando, essa que aparece cortado no vídeo, em que eu digo ao Cid, o mesmo que eu já havia dito privadamente para o Bolsonaro. Volto a dizer, fui o primeiro a entrar no ar no 8 de janeiro para falar que quem estava na rua estava tomando uma decisão estúpida e que seria um desastre para a gente. E eu mandei mensagem para várias lideranças da direita no Brasil, dizendo a mesma coisa e que eles precisavam se manifestar urgentemente contra aquilo imediatamente. E o que aconteceu? Praticamente todos os políticos, quando viram o que estava acontecendo, ficaram emocionados com a revolta popular, acharam que aquilo era o povo dando uma resposta e fazendo alguma coisa. E por isso muitas lideranças de direita, pessoas muito bem votadas, pessoas famosas, bons comunicadores, viram o 8 de janeiro na hora como algo positivo e optaram por ficar calados. Não dá para culpar esse pessoal porque, de novo, a nossa classe política não é a classe mais estudada do mundo. E também porque eu tenho uma vantagem em relação à classe política e à maioria dos analistas políticos brasileiros. A vantagem é que eu acompanho muito a política americana. E, para ser honesto com vocês podem procurar, porque eu estava, inclusive, na Jovem Pan, fazendo os pingos nos is, no dia 6 de janeiro de 2021, quando aconteceu a chamada invasão do Capitólio nos Estados Unidos, eu, no primeiro momento, não fui tão crítico, não. Achei, pessoalmente, não posso não ter externado tanto e tal, porque ainda estava analisando, mas eu achei bacana na hora. A revolta do povo contra o roubo das eleições, que hoje em dia são absolutamente inquestionáveis, das eleições de 2020 foram roubadas nos Estados Unidos, e o povo se revoltou contra isso. Na hora eu achei aquilo, pô, realmente alguém tem que fazer alguma coisa. Já que os tribunais fingiram que não ouviram, a mídia tratava o povo que nem retardado. Só que aí eu vi o que aconteceu. Eu vi as consequências. Eu vi que aquilo foi uma armadilha. E eu vi que o 8 de janeiro era uma armadilha, uma repetição no Brasil do que aconteceu nos Estados Unidos, copiado, escolado de forma escarrada, quase vergonhosa. E o mesmo resultado dos dois lados. 1.000 pessoas presas, gente sendo perseguida, pessoas de bem pegando 15, 20 anos de prisão. Quando chega o 8 de janeiro do Brasil, eu já sabia que era uma armadilha. Já sabia que a esquerda tinha facilitado tudo, que tinha gente infiltrada. Se você pegar os meus posts meses antes do 8 de janeiro, vocês vão ver eu enfatizando muito a necessidade, meses antes do 8 de janeiro. Eu dizendo, olha, as manifestações têm que ser pacíficas para que a gente não caia numa armadilha. Pô, eu vi a versão em inglês original nos Estados Unidos, e aí eu vi o filme sair dublado pela Herbert Richards no Brasil. E quando eu fui pro ar dizer isso, não só a direita me abandonou e ficou todo mundo ali quietinho, vendo o que ia acontecer, mas vocês no chat, me chamaram de traidor, me esculhambaram. Eu leio os comentários de vocês. Felizmente, ao longo do dia, foi possível explicar o que estava acontecendo ao presidente Bolsonaro, que não tinha dimensão do que estava ocorrendo, não sabia nada de 6 de janeiro nos Estados Unidos, e aí inverteu a posição dele em bom tempo e condenou de maneira acertada o 8 de janeiro. Eu não sei se isso foi por conta da minha intervenção, das minhas mensagens, inclusive ao Cid, mas o que importa é que o presidente Bolsonaro acertou mudar a posição dele.
Deveria ter falado antes, deveria ter se posicionado antes, como eu, diz o UOL, desesperado, me coloquei. Mas ele efetivamente condenou os atos de hoje, de 8 de janeiro, e isso é o ponto central na defesa dele. Beneficiaria mais se tivesse condenado desde o início. Mas a estratégia lembra? Por que vocês entendem que eu falo que o presidente Bolsonaro tem um bando de estratégia bosta? Por que eu digo que ele é mal assessorado para um cacete? Hoje ficou comprovado que o que eu falei era o certo e era o melhor a ser feito. E isso já não é mais uma questão de opinião, né? Era uma questão de opinião naquela época, agora é uma questão de fato. Como é fato, por exemplo, apenas, que se ele tivesse me escutado e ficado nos Estados Unidos, hoje não estaria enfrentando perseguição no tribunal. Não teria nenhum risco de ser preso. E são as coisas que eu sempre falo. O que eu falei para o Cid, eu falo aqui ao vivo, e vocês já estão cansados de escutar. Alguém tem dúvida das tais críticas que eu faço? Que não são necessariamente construtivas, são críticas. São válidas? Alguém tem dúvida? Ou eu sou um viajante do futuro que já sabia as arapucas contra o Bolsonaro porque eu vi essas mesmas arapucas nos Estados Unidos? Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro... Vocês me respondam no chat. Alguém tem dúvida que o 8 de janeiro foi uma armadilha? Alguém tem dúvida que as forças policiais, de maneira proposital, não responderam como tinha que ter respondido? Alguém tem dúvida depois de ver o G. Dias e a turma dele distribuindo água, depois de ver o fotógrafo ensaiando foto da agência de notícias, de ver o Flávio Dino excluindo e sumindo com as gravações? Alguém tem dúvida de que tudo isso foi orquestrado para pegar o Bolsonaro? Alguém tem dúvida, depois daquela farsa, daquela CPI do 8 de janeiro, que o presidente Bolsonaro apoiou e aplaudiu? Alguém tem dúvida? Hoje não. Mas naquela época tinha muita gente duvidava. E eu já havia avisado, não ri em absolutamente nada nesse sentido, me desculpe os dodóis, mas isso não é arrogância, o nome disso é convicção. E você pode chorar onde você quiser, mas a história provou que eu tinha razão. Quando você que está em casa enxergar algo que as pessoas não enxergam, a sua obrigação é falar, e principalmente a minha como comunicador, e eu falei. E nem sempre o presidente Bolsonaro escuta o que eu falo e sofre as consequências disso. Ah, mas então, Paulo, você acha que você sabe tudo e o Bolsonaro só erra? Não. Provavelmente ele vê outras coisas que eu não vejo e acerta em outras coisas que eu errei, mas especificamente o tempo mostra que, em geral, eu tenho tido razão nos assuntos que me levaram a criticá-lo. O que nos leva ao segundo diálogo em que eu digo, que é divulgado pelo UOL, em que eu digo ao Cid que o Bolsonaro é um homem bom, mas que foi fraco. Ora, nenhuma novidade. Eu sempre falo isso também, é impossível. Vejam, é que vocês não têm o privilégio de conhecer o presidente Bolsonaro. O presidente Bolsonaro é uma figura adorável. Impossível você não gostar dele. Muitas vezes eu apresento um jornalista ao presidente, até o jornalista de esquerda sai lá gostando do presidente Bolsonaro. Eu vou dizer que eu facilitei a entrevista do presidente especificamente a um jornalista de um grande veículo internacional. O cara saiu lá rindo, publicou uma ótima reportagem do presidente. Só que, posto isso, as estratégias dele são, em geral, umas bostas. E falta, muitas vezes, fortaleza para agir em momentos decisivos. Tem um processo decisório errático, muda de opinião o tempo inteiro e não tem, muitas vezes, convicção e fortaleza para tomar as atitudes que precisam ser tomadas. E eu já falei isso publicamente, inclusive tem uma turma enchendo o saco dizendo que eu tinha que fazer as críticas no privado, mas entendam o seguinte: eu sou um jornalista, eu não sou um político do grupo do Bolsonaro. Eu não sou, de fato, um bolsonarista. Eu sou um jornalista que gosta do presidente Bolsonaro e vota no presidente Bolsonaro. Mas no momento em que eu aceitar um cargo no governo, ao mesmo tempo eu fico proibido de criticar o Bolsonaro publicamente, e já disse isso aqui várias vezes a vocês, se você é um político do grupo político do Bolsonaro, você deve, por hierarquia, fidelidade e não deve ficar fazendo críticas públicas ao presidente. Ao mesmo tempo, seria impossível fazer o meu papel de jornalista, de analista político, sem ter a liberdade para criticar abertamente quem eu queira. Porque aí eu não consigo exercer minha função de jornalista ou de analista político.
Outro dia um político, amigo meu, que eu gosto muito, me ligou e falou: poxa, Paulo, você falou que eu não tenho chance na tal e tal eleição no ar, fiquei chateado. Eu falei, mas eu disse isso para você. Eu digo isso para você. Eu digo que você está fazendo o cálculo político errado. Como é que eu não vou comentar no ar? Eu sou pago para isso, essa é a minha função. No caso do presidente Bolsonaro, a gente tem um enorme alinhamento de interesse, mas não tem uma subordinação. E eu não sou escravo do like, da plateia, do apoio. Quem quiser apoiar, faz porque gosta do meu trabalho, não porque eu apoio o presidente Bolsonaro. Por isso que eu já falei inúmeras vezes, não é que o presidente Bolsonaro seja fraco o tempo todo, mas há vários momentos em que o presidente foi fraco. Veja, só aqui da minha cabeça, a nomeação do Ramagem para a Polícia Federal, que foi derrubada pelo Alexandre. Ele já falou sobre isso, e eu insisto, agiu de forma fraca. O acabou, porra, que não acabou porra nenhuma, só aumentou, não aconteceu nada. Agiu de forma fraca. A carta escrita afagando o Alexandre de Moraes, escrita pelo Michel Temer, aquele acordo de bosta em 7 de setembro de 2021. Fraqueza. Fraqueza. E eu já disse, eu repito a frase do Donald Rumsfeld, a fraqueza é provocativa. E por isso que eu disse que eu sabia que o destino do presidente Bolsonaro ia ser, de novo, voltem ao ar. Eu disse que eu sabia que o presidente Bolsonaro seria perseguido, seria tornado inelegível, seria achincalhado, condenado e preso. E o que aconteceu? Só falta ser preso. Mas alguém tem dúvida de que se ninguém fizer nada, e eu estou dedicando a minha vida a isso, não especificamente a ele, mas a libertar o Brasil dessa ditadura, que consequentemente evitará a prisão dele ou encerrará a prisão dele. Alguém tem dúvida que isso vai acontecer? Que essa prisão, se ninguém fizer nada, vai acontecer? Peguem as gravações, voltem no tempo, voltem nos Pingos nos Is, voltem no Morning Show. E é por isso que neste momento desse diálogo com o Cid, eu reclamo da fraqueza do presidente, que não tomou as medidas que deveria ter tomado em 2022. Ah, mas Paulo, você está dizendo que o Bolsonaro tinha que ter dado um golpe? Não. Eu estou dizendo que eu sempre disse no ar. Se houvesse um golpe, eu me tornaria oposição no dia seguinte. Mas entre você dar um golpe de Estado e você não fazer nada, há um oceano, há uma avenida de possibilidades. Algumas foram estudadas, essas que o pessoal chama de minutas do golpe. Não acho que tenham sido as melhores sugestões. Claro que os milicos não compareceram. Claro que o general Tomás de Frajola conspirou contra o presidente com o Lula e com o Alexandre. Claro que havia traidores no alto comando do Exército, como eu fiz questão de expor, mas apesar disso, para mim é indiscutível que o presidente Bolsonaro não estava forte. Me desculpe. Aparecer na frente das pessoas para ficar chorando, sem falar nada. Entendo, compreendo a tristeza, mas não é força. Não é força. Em vários momentos decisivos, faltou força. E eu espero, oro a Deus, rogo a Deus, para que o Bolsonaro 2.0, que eu acredito que virá como presidente em 2027, seja mais forte. Eu digo aqui para tristeza dos deputados que querem assumir a liderança antes do tempo, da direita que articula eleição sem Bolsonaro, só há uma chance para gente. Bolsonaro presidente em 2027. Não tem direita sem Bolsonaro. Pelo menos por enquanto. Ouçam quem acertou tudo até agora sobre esse assunto. E eu espero e vou fazer tudo possível para que o presidente Bolsonaro 2.0 seja mais forte. E aí, quem sabe, a gente consegue fazer o que o Olavo disse que a gente tinha que ter feito, né? Destruir os inimigos certos, ter certeza que a gente tem os meios de ação antes de agir. Se você, como eu, está dormindo mais tranquilo agora que o Trump voltou à presidência, ótimo. Mas e o Brasil? Nosso país continua no buraco. A volta do Trump nos dá esperança,
mas as coisas não vão se resolver sozinhas. Vai ser preciso muito trabalho, meu e seu. E não adianta xingar muito nas redes sociais achando que isso resolve alguma coisa. Não tem salvador da pátria, não tem um político que vai resolver por você. A responsabilidade é sua. Eu larguei tudo para me dedicar a isso. E você? Como você pode ajudar sem abandonar as suas obrigações? Simples. Apoie quem está na linha de frente. Sem isso, esse trabalho simplesmente não continua. Acesse www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com a partir de $5 por mês, garanta que isso siga em frente. Se puder ir além, torne-se meu patrono Gold e participe do meu grupo privado e ajude a definir as minhas próximas pautas. A diferença entre vencer e perder está na ação. Durma tranquilo, sabendo que você fez a sua parte.